Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, para o nosso programa Gente de Fé. Nós estamos nesta nova temporada falando sobre os carismas na igreja, conhecendo alguns carismas para percebermos a ação maravilhosa do Espírito Santo de Deus. E hoje aqui temos o Benedito e a Maria Leonor, da comunidade Famílias Novas do Imaculado Coração de Maria. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Padre. Muito obrigada, Padre. Para a gente é uma alegria estar aqui também. Que bom recebê-los, viu? E de onde que vocês são, a família de vocês, a origem? A nossa origem é de São Paulo mesmo. E atualmente nós moramos na Grande São Paulo, na região de Jandira, ali, Cotia, sabe? Sim. A família de vocês traz uma história sempre católica, praticante. Como que é a origem da família de vocês na fé? Bom, a minha família, os meus pais já não tinham uma fé assim, muito sólida, né? Mas a minha mãe e principalmente a minha avó. A minha avó, sim, ela me ensinou a rezar o terço quando eu era criança, ia frequentemente à missa. E eu tive uma experiência com as irmãs agostinianas quando eu era criança. Minha mãe trabalhava no colégio, aqui pertinho, o Colégio Cristo Rei. E eu vivi muito tempo com as irmãs, passei férias em convento, sabe? Então eu tive assim um contato forte com a religião quando eu era criança. Sim. Aí participei de grupo de jovens, mas a minha experiência de fé, de berço católico, não foi muito sólida por causa dos meus pais, que não eram, mas e não tive uma formação, digamos, como a Nonô. A Nonô o pai dela é extraordinário, né? Um homem extraordinário, de fé sólida, de missa diária, terço diário, sabe? Um homem que teve um alto cargo na Justiça de São Paulo, foi desembargador, corregedor-geral da Justiça, sabe? Decano do tribunal, mas um homem simples, humilde. O senhor tem uma ideia da experiência de fé dela? Vou só contar um episódio. Sim. O doutor Geraldo, quando ele faleceu, o velório foi na sala do júri, no Palácio da Justiça. E aí, um juiz conhecido nosso foi ao velório e nos contou uma história de que quando ele foi visitar o doutor Geraldo, quando ele era o corregedor, então o gabinete dele era na Praça da Sé, naquele palácio, né? E aí, na hora do almoço, ele foi atravessar a Praça da Sé com o doutor Geraldo. E aí, atravessando a Praça da Sé, o doutor Geraldo parava para cumprimentar todos os mendigos. Só que ele conhecia o nome de todo mundo e todos os mendigos o chamavam pelo nome. Conhecia a história de todo mundo. No velório, você via entrar na sala do júri vários mendigos da praça, chorando copiosamente. Então ele ajudava, ele participava da vida deles, sabe? Então o doutor Geraldo era assim, um homem super caridoso, né? De extrema fé. E a Nonô veio desse berço. Como que foi esse berço também para você, Maria Leonor? Bom, posso dizer que Deus foi muito carinhoso comigo. Porque talvez, né, com certeza não estaria aqui hoje se não fosse esse exemplo inconteste do meu pai. É uma pessoa assim que respirava o amor de Deus. Ele era do nascer do sol ao pôr do sol, né? Todos os dias aquela pessoa que estava ali para servir, para cuidar, para amparar, para promover a justiça, desde os atos mais simples do seu cotidiano, né, até profissionalmente, mas era uma pessoa boníssima. Meu pai, assim, ele era amado por tanta gente, tão querido e tão dedicado à família. Eu era muito grudada com meu pai, né? Eu sempre estava colada nele, coitado. Até em eventos que ele ia sair, ele, minha mãe, outros casais, ou se ele ia fazer qualquer coisa do trabalho dele, eu sempre estava junto. Eu me enfiava, falava, pai, quero ir junto. Eu estava sempre grudada nele, né? Pulava no colo dele, abraçava ele, beijava ele, porque ele veio de uma educação mais austera, né? Mais assim, reservada, mas eu percebia tanto o amor que ele tinha, mesmo sem ser um pai que ele nunca precisou. Ele não precisou rolar no chão, ele não precisou jogar tabuleiro, ele não precisou andar de bicicleta, fazer nada disso comigo, porque o amor que ele tinha era tão forte que a gente conseguia perceber e dar conta mesmo quando ele não estava fazendo aquelas coisas que a gente acha fundamentais de um pai fazer com uma filha ou com os filhos, né? Porque assim, era
ele transpirava amor, assim, era uma coisa incrível. A gente percebia que ele vivia em função do evangelho. Ele vivia em função dos filhos, da casa e da família e da igreja. Né? Meu pai era um homem assim que servia, sempre teve um amor incondicional à Eucaristia. Meu pai era um pai que não era de missa diária, como a gente fala, era muito mais, porque ele garantia sempre a comunhão dele diária, mas ele não deixava de prestigiar a missa de sétimo dia dos amigos, nem a missa de ordenação de um outro amigo, nem a crisma do filho de nada. Ele sempre prestigiava a vida sacramental das pessoas, de todos que ele queria bem. Então, às vezes ele pegava 3, 4 missas, né, para poder, porque ele era uma pessoa que todo mundo amava, então ele tinha uma vida social intensa. Né, assim, ele estava sempre, meu pai participou de tudo que é tipo de comissão, então comissão de direitos humanos, comissão de pastoral. Meu pai era vicentino, foi vicentino a vida toda, eu fui vicentina graças a ele. Então a gente de pequenininha entrava em todas as comunidades, favelas ali da Vila Olímpia, que tinham muitas antes da expansão imobiliária, né, então antes de porem fogo nas favelas, né, para construir prédios. Então a gente estava sempre lá. Então, foi através do exemplo de vida do meu pai de serviço, né, à igreja, de estar lá. Meu pai dá curso de noivos, meu pai dava catequese, tudo que precisasse, o que a igreja pedisse, meu pai nunca dizia não. Ele estava sempre ali a serviço da igreja, sem nunca faltar com os filhos. Meu pai nunca foi ausente na minha vida, nunca. Eu lembro que quando a gente era ainda namorado, né? Falava assim, pai, você precisa dar um curso de teologia pra gente. A gente era namoradinho, bem jovenzinho. Você precisa dar um curso, ele marcou. Aí eu tinha medo assim pra não furar com outros compromissos. Eu convidei um monte de amigo também. Chamei os amigos nossos e ele dava um curso de teologia, de filosofia dentro da casa dele, na nossa casa, lá no quartinho. E eu nunca me esqueço de alguns princípios e valores e entendimento da fé que eu aprendi com meu pai naquele curso, que era uma catequese doméstica, de pai para filha e namorada, e outros, né, feitas ali no ambiente doméstico. Então meu pai, tudo que eu tive de dúvida sobre qualquer assunto importante, eu perguntava para o meu pai e ele nunca se furtou. Nunca negou falta de tempo, ou cansaço, ou preguiça de explicar. E olha que eu dei muito trabalho, eu era muito chata, assim, fazia milhões de perguntas e meu pai estava lá. Até coisas bobas, por exemplo, eu também sempre questionava algumas coisas, tipo, eu gostava de chegar muito tarde em casa. Eu era uma jovem, assim, bem espoleta. Aí ele ficava me esperando. Não importava se eu fosse chegar às 3, às 4 ou às 5 da manhã, meia-noite, ele punha o horário às 11, eu teimava e chegava bem tarde. E ficava lá argumentando com ele. Mas eu não vou querer pecar só porque está escuro, porque é de noite. Eu falava, por que eu preciso chegar cedo se eu posso fazer errado? Tem motel que funciona durante o almoço. Eu falava isso com ele, meu pai pacientemente, né, tentava me explicar. Ele teve aquele amor de pai de filho pródigo, sabe? Que espera você passar aquela fase ali do questionamento, ou da rebeldia, ou de querer fazer as coisas do seu próprio jeito, né? Então, assim, meu pai sempre foi aquela pessoa extremamente amorosa, paciente, e que entendia a minha necessidade de ter uma decisão, de seguir por esse caminho de fé por conta própria, né? Digo, por conta própria, quero dizer assim, uma decisão tomada, claro, a partir da herança dada por ele, do testemunho vivido, de tudo que ele me ensinou, falou e mostrou, como exemplo, como testemunho, mas que foi uma opção feita, né? Porque a gente vê em muitas famílias que os pais dão a mesma educação para todos os filhos, né? O mesmo testemunho, o mesmo amor, e cada um sai de um jeito. Uns seguem, outros não seguem, uns querem, outros não querem. Eu quis e eu agradeço a Deus que foi a paciência do meu pai comigo, com os meus questionamentos, com as minhas dúvidas, que ele nunca deixou de me contentar, de me agradar em responder cada coisa. Sim. Benedito, como que aconteceu o teu encontro pessoal com Deus? Bom, nós casamos. O nosso casamento foi muito consciente. Foi uma celebração maravilhosa. E eu diria assim, eu fui sendo preparado, sabe? Deus foi falando comigo ao longo da vida. Hoje eu percebo isso. Então, assim,
Quando eu era criança, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Não dá para falar de tudo, né? Mas assim, quando eu era criança, tinha uns 10 anos, eu estava lá na escola, Cristo Rei, e eu precisava, uns 10 anos, 12, vai, eu precisava subir a Rodrigues Alves, que a minha casa era aqui na Inácio Shoa. E eu ia subir a pé. E o dono do bar da escola, o senhor Almeida, um senhor de 70 anos, ele pegou um táxi ali na frente da escola. E ele percebeu que eu ia subindo a pé. Aí ele perguntou para mim, você quer uma carona? E aí eu falei, seu Almeida, claro, né? Aí eu entrei no carro, eu falei, muito obrigado, agradeci ele. Aí ele falou para mim assim, eu nunca esqueci. Filho, aprende uma coisa, eu quero te falar uma coisa. Quem não vive para servir, não serve para viver. Anos depois eu ouvi isso do Papa Francisco na JMJ, sabe? Então, Deus sempre foi cuidando assim, sabe? De mim assim, com episódios desse tipo. Sim. Bom, casamos, tivemos um casamento de altos e baixos. Foram 10 anos, tivemos 3 filhos na primeira geração. A Nonô sempre puxando para a fé, né? E tivemos bons momentos, enfim. E nos meus 10 anos, quando completei 10 anos de casado, eu tive assim, uma ascensão social, econômica, profissional. E aí eu fui me deixando esvaziar, sabe? Enfim, me aburguesei, fiquei 2 anos assim, mergulhado numa vida de adultério, de todo tipo, sabe? Uma coisa horrível, sabe? Mas assim, quando você entra nessa vida, você acha que... me convenceram de que o homem de carne e osso é isso, sabe? Esse homem fiel não existe, é coisa para santos, de altar e que você não alcança. É um homem comum, vive assim. E eu fui convencido dessa realidade e achei que todo mundo vivia assim mesmo, era assim mesmo. Então, mergulhei nisso até quando veio o momento de perdão, sabe? Essa foi a minha experiência de fé mais profunda, padre. Porque no dia que ela teve ciência, ela me perdoou de uma maneira sublime na hora, sem questionar nada. Ela soube, chorou muito e me perdoou, falou, eu te amo, cara. Ela chorava muito, eu nem imaginava, eu não tinha mais consciência desse tipo de amor. O pai dela me liga e fala, filho, eu te conheço, já estava sabendo também, eu te conheço, você não é esse homem. Eu te espero amanhã na porta da igreja, vamos recomeçar a vida. Padre, eles arrebentaram comigo, os dois. Passei a noite inteira chorando. Eu vi a besteira que eu estava fazendo. Fui na igreja, o gabinete dos desembargadores era na Avenida Paulista. E do lado do gabinete estava a igreja Melquita, do Dom Fares, sabe? Sim. Que é ligado ao Papa, né? E aí foi lá que ele combinou comigo, porque era do lado. Ele estava esperando na escadaria da igreja, de braços abertos. Eu voltei para a igreja, nos braços do meu sogro, que tinha acabado de receber a notícia de que eu estava cometendo adultério vergonhoso. Entrei no confessionário, fiz uma confissão de 1 hora. Quem estava no confessionário? O arcebispo, que chorou comigo a confissão inteira. Ele continuou a conversa na sala. Quando chegou na sala dele, ele chorou de novo, eu também. Terminou a conversa, ele falou assim, filho, agora você vai se ajoelhar na igreja, diante da cruz, vai tomar aquela cruz no seu ombro, entregar toda a sua vida a Deus para devolver o sorriso à sua esposa e fazer a sua família feliz. E daqui a alguns anos você dará testemunho para milhares de pessoas. Essa foi a minha maior experiência de fé, porque eu tomei essa cruz no meu ombro, fiz esse compromisso, e aí eu pensei, como que eu vou cumprir isso? Aí eu olhei para a vida do pai dela. O pai dela é um homem assim. O que ele faz? Missa diária, terço diário. Não sai do quarto antes de fazer uma leitura espiritual, antes de meditar com a palavra de Deus. Então eu vou fazer igual. Mudei minha vida 100%, de um dia para o outro.
mas foi uma graça muito grande. Olha que testemunho forte. O perdão. Eu creio que muitas e muitas famílias passam por este mesmo problema de adultério, de infidelidade, de um casamento às vezes que não está na presença de Deus e mesmo tendo pecado. Por isso que eu costumo dizer, a princípio, adultério não é motivo de separação. Não sei como que vocês tratam isso com as famílias, porque é preciso ver aquilo que o pai da Maria Leonor falou para você, Benê, né? Que você não era o homem que ele conhecia, que tinha casado com a filha dele. Sim. E te levou para Deus. É. Como foi isso, Maria Leonor, desse perdão? Como que você teve força, coragem para dar esse perdão? Bom, também acho que Deus foi me preparando. Porque, é claro, antes da gente, qualquer homem, qualquer mulher, cair na situação do adultério mais concreto, né? A situação, né? O casamento é como um jardim. Você tem que fazer na poda, você tem que regar, você tem que adubar, como qualquer relação humana. Você tem que cuidar e às vezes você entra numa rotina, num processo que você vai colocando outras prioridades, você vai descuidando dessa hierarquia, deixando de ter aquele olhar sagrado, né, para a vida em família ou para o seu cônjuge. Você acaba, às vezes até por conta se não é pelo trabalho, pelos próprios filhos, quantas mulheres a gente vê que às vezes dão tanta prioridade somente para os filhos e o marido vai ficando de lado. Então tanta coisa vai acontecendo que com certeza isso vai minando o amor, né? Vai tornando aquela relação já não tão vigorosa, tão assim apaixonada, tão intensa como quando se escolheram e quiseram casar e começaram o casamento. Então, isso eu acho que também é uma coisa que foi contribuindo, né? Só que por N motivos, a gente tinha deixado acontecer da coisa ficar... por causa das diferenças de gênero, nós somos opostos, tá? Aqueles opostos complementares. Mas no começo foi difícil, porque eu acho que eu era muito feminista. Então deve ter sido muito difícil para ele. Porque eu era muito... assim, queria tudo do meu jeito, eu queria mandar em tudo. Eu fazia muita coisa, tudo errado também. Então eu acho que tudo isso facilitou e ajudou para que ele pudesse depois cair no canto da sereia, para que ele pudesse, para justificar aquilo que naturalmente o homem já tem como tendência, que é o pecado. Todo homem já tem a tendência ao pecado. E aí a gente pode facilitar sendo uma mulher chata, né? Sendo uma mulher pegajosa, sendo uma mulher mandona, ou que não sabe cuidar do lar, ou não prioriza o cuidado do lar. E eu era uma mulher que não sabia fazer absolutamente nada. De verdade. E aí, então, acho que tudo isso pode ter favorecido, né? Então, tem toda a parte minha, tanto o meu egoísmo em diversas circunstâncias, diversas coisas, que foi assim, quer dizer, um vazio, talvez, numa necessidade dele, permitiu que ele tivesse menos vigoroso, menos forte, né? Para poder combater a tentação, etc. E às vezes então a pessoa, como eu falo, às vezes a gente vai para a praia, você não quer ficar longe do guarda-sol, mas você, às vezes, se você não está lá fincado, ancorado, você sem querer vai sendo levado. Então eu sei que tem toda a minha parte de culpa total, né? Porque eu acho que eu não soube cuidar. Quando a gente ama, a gente cuida. E eu era tão, assim, infectada pelo feminismo que eu acho que eu não cuidava, porque eu achava inconcebível uma mulher cuidar do seu marido do jeito que deve, entendeu? Então, para mim, era meio que cada um por si mesmo. Eu digo assim, no sentido de carinho, de ir levar um chazinho, de preparar uma coisa que ele gostasse de comer, de preparar, dar todo aquele ambiente dele se sentir, poxa, eu tenho uma mulher que me ama. Sabe, de todos esses cuidados, eu acho que eu não fui capaz de fazer como uma mulher segundo a vontade de Deus, uma mulher de Deus faz, né, de priorizar 100% todos esses cuidados. Mas, além disso, né, também, Deus sabendo, né, da minha história, Ele foi me preparando, como? Me colocando em situação de. Quando o nosso casamento, então, já estava assim, aquela situação que não era um casamento segundo a vontade de Deus. A gente morava junto, né? A gente tinha um sacramento, mas já cada um estava vivendo de uma forma muito egoísta, né? Deus também permitiu
que eu me apaixonasse por uma outra pessoa. Porque daí no litígio, na briga, etc, né? Eu me sentia um nada, porque pelo menos... Então ele estava totalmente desinteressado de mim como mulher. Né? Não tínhamos mais vida conjugal, não tinha mais afetividade, não tinha mais... não éramos mais uma só carne. E aí, eu ali tentando, né, salvar... Porque assim, eu casei achando que o que sustentaria o nosso casamento era aquele amor inicial romântico, né? Que só o meu sorriso, só o meu corpinho de 20 ia ser suficiente. Na verdade, isso tudo passa. Isso tudo é pouco, né? Porque tudo isso se for só por isso, tem outros sorrisos, tem outros corpos, tem tanta coisa, não é verdade? E então eu não procurei ir crescendo nas virtudes humanas. Eu não fui crescendo para me tornar uma mulher de Deus realmente que fosse capaz de, por exemplo, manter um olhar como São Luís teve por Santa Zélia. Eu estava bem longe dela. Deu para entender? Então eu também... Mas aí o que aconteceu? Então Deus, que queria o nosso casamento salvo, como Ele quis, Ele foi me preparando que aos poucos, né? Nessa frustração que eu estava de não me sentir amada como queria, primeiro que eu não tinha, nem passava pela minha cabeça a questão do adultério, porque a gente se conheceu no grupo de jovens e dentro da igreja, porque por causa do exemplo dos meus pais, né, do meu pai, eu queria alguém de igreja, eu tinha o sonho de ser uma família, um casamento tal qual dos meus pais, porém, o que aconteceu é que eu não fiz o que minha mãe fazia, minha mãe cuidou do meu pai, efetivamente. Né? Mas aí o que aconteceu é que eu, então assim, trabalhando fora, fazendo teatro, tendo mil projetos, etc., eu fiquei apaixonada e falei assim, meu Deus, isso está acontecendo comigo? Pode acontecer com ele. Mas eu não queria, eu falei assim, meu Deus, não é isso que eu quero para minha vida, Deus me livre. Eu não quero ser uma mulher adúltera, eu não quero largar meu marido, eu não quero largar minha família, eu não quero largar meus filhos. Eu quero, de fato, resgatar essa nossa relação. Só que isso foi 2 anos antes de eu ter ciência. Eu achava apenas que ele era um workaholic man. Que ele estava viciado em trabalho, que estava ali pensando em projetos. Eu acreditava que ele estava fazendo horas extras em função de determinados projetos específicos, porque ele estava realmente sendo assim, muito requisitado no trabalho, porque ele é super inteligente. Ele é muito inteligente. Ele consegue descobrir, assim, ele é muito autodidata, muito estudioso. E eu estava acreditando que era isso, que a gente só não estava cuidando da nossa relação. Quando aconteceu isso comigo, e aí, graças a Deus, né, nunca aconteceu, porque daí Deus usou essa minha grande tentação para me fazer voltar a rezar. Porque o único jeito que eu tinha para me livrar daquelas tentações, daqueles pensamentos terríveis que eu tinha, né, de buscar uma outra família, buscar uma outra pessoa para me realizar como mulher, como pessoa, foi rezando. Porque daí comecei a fugir dessa situação como o diabo foge da cruz, né? Só que eu sou mulher. E aí eu fiquei pensando, nossa, se fosse com ele, será que ele... Porque o homem é muito mais necessitado Quer dizer assim, o que faz uma mulher se apaixonar por um homem é o caráter. É a virtude, até a pureza. A gente imagina que a pessoa seja pura, não, uma mulher de Deus, vamos dizer assim, uma mulher que busca alguém reto, não é pelo corpo, não é pelo rosto, é pelas virtudes humanas, né? Você pensa, agora, falei, nossa, mas o homem não, para o homem, puxa vida, né? Como é difícil para o homem hoje manter a pureza, a castidade e principalmente a fidelidade, porque o homem é muito sensível à concupiscência dos olhos, né? É terrível. Então eu falei, se uma mulher hoje as mulheres partem para cima, eu falei assim, meu Deus. Então eu fiquei, naquele momento que eu me percebi naquela fragilidade, eu falei, pode acontecer com qualquer um. Porque eu descobri que é possível você estar amando uma pessoa e apaixonada por outra. Então Deus me mostrou que eu falei, puxa, a gente é muito mais complexo. As coisas não são tão assim, simples e tão fáceis como a gente imagina. Então, realmente é preciso você ter uma empatia, se colocar no lugar do outro. Isso foi o que me ajudou. Isso foi Deus me preparando. Falei, nossa, então, eu fiquei assim em estado de, poxa, né, eu preciso então cuidar. Aí foi aí que eu tomei a consciência que o nosso relacionamento estava um terreno baldio e não mais um jardim. Que a gente precisava voltar a se
reconquistar, que a gente precisava investir no tempo de qualidade como marido e mulher, no tempo de qualidade, né, como cônjuges, que a gente precisava fazer, voltar a sonhar juntos os nossos projetos, nossos sonhos que a gente tinha quando eram namorados. Que a gente, desde namorados, a gente tinha muitos projetos, muitos sonhos, muitas afinidades, apesar dos temperamentos diferentes, mas a gente tinha muitas coisas juntos, muitos sonhos, muitos planos lindos, né? Que foi o que fez com que eu quisesse ter casado com ele. E que tinham ficado pelo caminho. Eu falei, tá na hora, né? E aí eu comecei a buscar várias ações e medidas para tentar voltar, porque eu falei, ali eu tomei uma decisão. Quando eu percebi a armadilha que eu estava caindo, né? Eu falei assim, não. Um dia Deus me deu a graça de estar voltando para casa, assim, depois de um dia de total perturbação, tipo Santo Antão, assim, tipo o Padre Pio. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Era o pecado da carne, assim, gritando. Eu falei, não. Pedi a graça para Nossa Senhora, pedi a graça para Deus. Eu não quero isso, eu quero ser uma mulher reta, eu quero ser uma mulher de Deus, eu quero viver para o meu marido. E passou um filminho, como se fosse aquele do direito, do juízo final, que Deus passa ali. E eu revivi tudo que a gente já tinha passado juntos. Desde o nosso tempo de paquera, namoro, noivado, os primeiros anos de casada, eu falei, não, Deus está me confiando a esse homem, eu vou até o fim por ele. Né? A minha decisão agora é que eu vou fazer de tudo para salvar o nosso casamento, para salvar a nossa família. Dele que eu vou prestar contas para Deus no juízo final. Eu preciso fazer, né? Eu preciso que esse homem vá ao céu e eu preciso nós juntos, né? Somos uma só carne, uma só alma. Então vamos lá, o que eu tenho para fazer para resgatar esse casamento? Então isso me preparou. Foi 2 anos antes de eu ter a ciência. E aí, durante esses 2 anos, eu fui buscando ser outra mulher, né? E aí, mas eu fiz de tudo, menos buscar a Deus. Eu não tinha apesar de ter voltado a Deus nesse sentido, que eu falei, pedi a Deus essa graça, eu ganhei, Deus foi muito generoso, mas eu não percebia que o que faltava para ele, quando eu falo assim, o que faltava era de fato deixar ele voltar para Deus. Eu não tinha percebido. Porque eu também estava tão no salário, uma cristã, uma mulher de Deus, salário mínimo, né? Eu não estava alimentando a minha fé. Então eu busquei música, matriculei ele no teclado, busquei academia, matriculei ele para fazer atividade física, falei para ele sair com os amigos. Eu achava que tudo era aquela coisa do estresse do trabalho, a falta de tempo, entendeu? Para uma vida, porque a gente conheceu muito cedo, casou muito cedo. Eu falei, tá faltando para ele ter esse respiro da casa para o trabalho, do trabalho para casa, coitado, é muito puxado. Então precisa ter esse tempo, né, também, por que não, né, fazer um teclado, vai ser uma higiene mental boa, por que não cuidar do corpo? Ele sempre tinha uma luta contra a balança, fazer atividade física é bom para a higiene mental. Fui tentando várias coisas, mas eu não falei, vamos buscar nos engajar na igreja, vamos buscar alimentar nossa fé de uma forma mais comprometida. A gente estava indo à missa de domingo, ficando no fundo da igreja, entendeu? E olhe lá. Que testemunho forte. Estamos acompanhando esse ato de fé que foi o perdão, mesmo diante de uma infidelidade. O casal Benedito e Maria Leonor, da comunidade Famílias Novas do Imaculado Coração de Maria, partilhando conosco. Não saia daí, vamos para um breve intervalo e já voltamos. Voltamos com o nosso programa Gente de Fé, hoje entrevistando aqui, acolhendo esse testemunho, na verdade, do Benedito e da Maria Leonor, da comunidade Famílias Novas do Imaculado Coração de Maria. E nós estamos percebendo a profundidade desse testemunho. Por quê? Porque este casal, chamado por Deus para um carisma para as famílias, precisou viver o perdão mesmo numa infidelidade. É por isso que a Maria Leonor conta agora pra gente como foi exatamente o perdão, que você conseguiu dar o perdão para o Benê. Bom, foi assim, quando eu tive ciência, no exato primeiro milésimo de segundo, quando eu tive ciência da questão do adultério, graças a Deus, fui inspirada. Eu agradeço pelo Espírito Santo, porque eu fiz uma jaculatória para Nossa Senhora. Aí eu falei, minha Nossa Senhora, por favor, me ajuda a viver o perdão do Pai Nosso. Falei, acalma minha alma. Falei, por favor, Nossa Senhora. Eu me peguei a Nossa Senhora. E aí, claro, quem é que mãe que nega, né?
Nossa Senhora jamais nos abandona. Então segurei firme na mão dela, porque eu falei, eu não sei como agir, o que eu devo fazer, eu não sou capaz, mas eu preciso dar esse perdão. Eu quero testemunhar, né? Eu quero viver aquilo que a igreja ensina, aquilo que Cristo viveu na cruz para nos perdoar, como eu não poderia não perdoar o meu marido, o pai dos meus filhos, o homem, né, que Deus colocou na minha vida. Então, mas eu pedi ajuda para Nossa Senhora, porque sozinha, né, eu partiria para porrada, para vingança, por abandono, faria tudo de errado. Mas graças a Deus, eu acho que realmente Nossa Senhora, quando a gente pede, ela é presente, se faz presente. Deu certo dela me acalmar mesmo, e me direcionando e me conduzindo para conseguir estar serena, mansa, tranquila e ganhar essa graça, porque eu posso dizer que foi uma grande graça que eu recebi, né, de tomar essa decisão. Benê, tendo recebido esse perdão, essa graça de restaurar sua família, seu casamento, Deus usa desta marca que poderia ter sido algo terrível para chamar a um carisma. Como foi o chamado para criar, fundar a comunidade a partir também de toda essa experiência? Na verdade, assim, a gente nunca planejou em fundar absolutamente nada. Então, a partir desse momento do perdão e da vida de oração sacramental diária, a gente foi experimentando uma nova vida. Então eu passei a me dedicar à família de uma maneira muito intensa. Então eu não ficava mais horas extras no trabalho. Eu trabalhava da melhor forma possível dentro do meu horário. E aí eu ia para casa, comecei a acompanhar os meus filhos meninos no futebol da escola. Eu jogava bola com eles de quarta-feira à noite no prédio, sábado de manhã. Inventei o Cozinhando com Arte com a minha filha mais velha no sábado, na hora do almoço. Aí a mesa da família foi resgatada em casa. A gente começou a jogar muitos jogos de tabuleiro, andar de bicicleta no Parque de Ibirapuera, a gente morava perto. Sempre agradecendo a Deus, e a nossa vida conjugal começou a ser renovada. Então a gente saía toda semana, né? E foi a partir da graça, Deus foi restabelecendo tudo na nossa vida, tudo. Os casais, normalmente quando estão uns 10 anos mais ou menos, depois de alguns filhos, parece que o amor dá uma esfriada, né? Existe uma tendência a isso se não houver uma forte presença do Espírito Santo na vida do casal. E aí você perde o interesse pela mulher. Mas eu quero testemunhar, padre, quando Deus entra na sua vida, Ele restaura tudo, inclusive essa dimensão. É o que foi que aconteceu conosco. Bom, aí com a vida totalmente restaurada em todas as dimensões, e eu muito presente na vida dos meus filhos e da minha esposa, sempre agradecendo a Deus, com a missa diária, o terço diário. A nossa amizade com aquele bispo foi se intensificando. Então a gente ia à missa 3 vezes por semana na eparquia, pelo menos. E toda vez que a gente ia lá, a gente tomava café ou almoçava com ele, sempre convidava. Foi tornando nosso amigo. Aí viajamos juntos, sabe? Em mim foi acontecendo assim, um ardor missionário, foi me queimando o meu coração. A Nonô comprou o Louvemos, e ela colocou o teclado perto da varanda do prédio. A gente morava no andar alto. O bispo nos deu um quadro de Jesus Misericordioso, eu coloquei o quadro em cima do teclado. Então toda noite eu tocava o Louvemos para as crianças dormirem. E nesse momento eu fui sentindo cada vez mais um ardor missionário, olhando para a varanda e os prédios. E eu senti o seguinte, eu via o sofrimento das famílias, das crianças, o choro das crianças, sabe? É algo assim, que vinha ao meu coração. E eu tinha uma compaixão muito grande, porque eu sei como o demônio destrói uma família, mas eu sei como Deus reconstrói. E eu tinha um ardor missionário para partilhar essa experiência com as pessoas que estavam tendo o seu casamento destruído, sua família destruída. Isso foi crescendo no meu coração. Na Nonô foi crescendo o desejo de uma vida em comunidade, para a gente não perder a graça alcançada. Mas que comunidade seria essa?
uma comunidade que trabalhasse com toda a família, que incluísse os filhos, que cuidasse da gente como casal, incluísse os filhos participassem da caminhada, uma espiritualidade mariana, porque Nossa Senhora foi muito presente na nossa vida, aberto aos carismas e aos louvores de uma maneira serena, algo no meio termo. Naquela época a gente tinha isso em mente, entre a renovação carismática e o Opus Dei, sabe? Porque a gente passou bastante do Opus Dei, né? A mãe dela participou, ela participou. Sim. Então eu participei também, fui em algum tempo da minha vida, meu sogro me levou bastante, para tudo, inclusive para o Opus Dei. Mas a gente queria algo no meio termo, uma formação sólida, uma espiritualidade serena, profunda, aberta aos carismas, mas mais ou menos no meio termo. E com a família inteira participando. Aí a gente foi partilhando com o bispo, Dom Fales, a gente quer uma comunidade assim, porque nós queremos ser cuidados, né? Porque nós não queremos mais perder a graça. Aí ele falou pra gente, olha, uma comunidade com essas características eu não conheço. Talvez na França tenha visto algo parecido. No Brasil eu não conheço. A amizade foi se fortalecendo com o bispo, o ardor missionário crescendo cada vez mais, notícias de separação chegando para a gente, através dos nossos filhos, metade da classe deles estava se separando. Foi uma febre, né, de divórcio, de separação. E esse desejo de a gente ter essa comunidade, para a gente poder continuar com a graça, né? Viajamos de novo, viajamos com o bispo, e celebrou missa na casa que a gente estava, de férias, em Brotas. Foi uma experiência maravilhosa. Depois daquelas férias, a conversa subiu um pouco de tom. Aí o bispo chegou à decisão, bom, já que essa comunidade é tão necessária para vocês, e ela não existe, ela precisa existir. Então foi um discernimento, o início surgiu um discernimento junto com o bispo. Só que nós não éramos bizantinos, né? Nós éramos latinos. Sim. Depois de um tempo, nós caímos o Espírito Santo nos levou para o colo do Dom Emílio Pignoli, que era o bispo de onde a gente morava, né? E o Dom Emílio cuidou da gente até antes da pandemia, com todo o coração, sabe? E acompanhou, né? O Dom Fales entendeu que a gente não era bizantino, né? Mas foi assim que surgiu o carisma. Sim. Maria Leonor, como que é a experiência de ter uma família consagrada? Os filhos de vocês também são consagrados? Como que acontece isso? Na verdade, para a gente começar, a gente até com os 3 mais velhos na época falou assim, olha, então vamos conversar com os filhos. Eles têm que estar de acordo, porque serão tantas renúncias, né? Será uma vida tão diferente da que eles levam, como normalmente, do que a gente vivia até então, né? A gente vai mudar da água para o vinho. Eles têm que ter consciência, eles têm que ser favoráveis. Então eu lembro que a gente marcou um jantar com os 3 meninos, isso lá atrás, 2006, 2005. Falou, olha, a gente está sendo chamado por Deus para fundar uma comunidade, para começar um trabalho missionário, mas vocês precisam estar conosco nessa. Vocês topam ou não? Porque se vocês falarem não, vai ter que negociar com Deus que Ele chame outros, né? Porque a gente não pode, o nosso dever de Estado, nosso dever primeiro, e que naquele que a gente é insubstituível, é na educação de vocês, é como pais de vocês. Então, para dar certo, vocês têm que estar juntos. Vocês topam ou não? E eles, justamente porque eles que traziam as notícias, né, da separação dos amiguinhos, o sofrimento que eles viam acontecendo, e eles também que estavam colhendo a graça de ver a diferença do pai presente, do pai transformado em casa, então eles todos quiseram muito, né, e tanto que muitas coisas, muitos discernimentos, inspirações fundacionais foram assim surgindo ali na nossa relação com os próprios filhos, na nossa vida doméstica, as coisas foram sendo inspiradas e construídas, né, nessa experiência de família. E aí, claro, todos cresceram totalmente presentes em tudo, todos os eventos da comunidade. Aliás, a comunidade tem esse jeito de ser famílias novas graças aos nossos filhos,
porque pela necessidade e intensa, como é que eu vou dizer, oportunidade de feedback deles, né? Quando a gente fez o primeiro retiro com os casais, que na época, né, a gente convidou os casais para fazerem um retiro, quando aconteceu, a gente recebeu uma queixa de uma consumidora, que era a Bárbara, nossa filha mais velha. Ela chegou e falou assim, vocês falaram que ia ser um projeto para a família e a gente ficou em casa e vocês foram para esse retiro aí só com os casais. Tá errado, não foi esse o combinado. Vocês têm que levar a gente também. Ou melhor, vocês têm que fazer acontecer simultaneamente ao retiro dos casais, um retiro com as crianças, que uma gincana, entretenimento, acampamento, como ela já tinha participado daqueles acampamentos de escola, né, que até então. Então ela sugeriu, a gente falou, nossa, por isso que eu falei, o Espírito Santo foi usando, né, a voz, a boca, o coração dos nossos filhos para ir corrigindo a nossa rota também, para ir nos aprofundando no carisma, nesse sentido de ser realmente abrangente para a necessidade de uma família com crianças, com bebês, uma família às vezes, né, numerosa, aberta à vida, porque a gente estava ali. Ai, se a gente vacilasse, que a gente, o Espírito Santo usava. Então a gente pegou e falou, tem razão. Aí então já no segundo, nunca mais, né? A gente fazia retiro das famílias sem as crianças poderem estar juntos. Claro, depois a gente criou outras também estratégias. Às vezes as crianças, se o lugar não podia acolher as crianças, elas eram acolhidas em casas de outros missionários, casas de família, de amigos da comunidade. Aí era festa, né? Que criança que não gosta de ir dormir na casa de irmãos da comunidade, mas assim, nunca as crianças largadas para trás aos cuidados da babá eletrônica, Deus me livre, que é a anticatequese, né? Que é a anticatequese. Por isso que a gente fazia questão, por isso que quando a gente conversou com o bispo, a gente falava, não, as crianças têm que estar junto. Porque eu tinha a experiência muito evidente de famílias, inclusive muito próxima, né, de pais que às vezes se doavam tanto para a igreja, né, sempre ajudando, porque a gente acaba pedindo sempre para quem diz sim, que são os mais ocupados, do que aqueles que sempre dizem não, porque estão sempre indisponíveis, e acaba, sem querer, as famílias caindo num certo ativismo, né? E por isso eu testemunhava que muitas das minhas amigas que cresceram junto comigo na paróquia, né, cujos pais eram os amigos dos meus pais, e os meus pais não queriam nem saber de igreja, porque eles tinham aquela experiência, aquela sensação que tinham perdido os pais para a igreja, porque o pai não parava, era reunião aqui, reunião acolá, servindo em todos os eventos da paróquia, ajudando em tudo, entendeu? Em tantos movimentos, e essas mesmas crianças, enquanto os pais estavam lá servindo, ficavam assistindo plim, plim, e aí se formando numa anticatequese, num antivalor, entendeu? Aprendendo tudo ao avesso do evangelho. Então, por essa consciência, pela experiência, né, doída de ver tantos filhos de casais extremamente católicos, piedosos e que amam a Cristo e a igreja, mas que são filhos que não vivem, não professam mais a mesma fé, não vivem o evangelho, assim, os valores cristãos, né, não vivem a nossa doutrina, não comungam mais os mesmos dogmas, ou seja, estão fora. Eu falava assim, a gente não pode deixar isso acontecer conosco, com os nossos filhos. Então eu falei, então a gente tem que estar sempre, então tudo a gente tem que fazer contemplando, levando em consideração a necessidade e a oportunidade de evangelizar as crianças, né? Um testemunho de uma igreja que acolhe a família. Bem, com certeza muitos foram os desafios, ainda são com certeza, mas que desafios vocês passaram, enfrentaram, venceram pela fé? Você também passou por um processo de câncer na língua? Sim. Como que foi isso? Bom, padre, a primeira provação nossa foi a convivência, foi o teste, Deus nos testou no mistério da iniquidade. Se aproximou um diácono que enganou o arcebispo, né, e foi nos ajudar no começo. Inclusive morou em casa um tempo. E esse diácono era terrível. Ele teve a ordem nula, para o senhor ter uma ideia. Fazia vida dupla, terrível. Foi a primeira decepção nossa.
alguém da igreja, da ordem, queria nos ajudar, em princípio, no projeto, né, na missão, e nos traiu. Mas isso me ajudou muito a amadurecer e me preparar para os tempos em que nós vivemos, sabe? Então, o nosso amor não esfriou diante da iniquidade. Depois, o câncer. Passamos por essa situação, veio o câncer na língua, e depois eu tive metástase cruzada, um câncer no pescoço. 7 meses depois, na metástase, a Gabi, que era a nossa filha mais nova, ela estava com 1 mês de vida. E nós tivemos 2 filhos depois da restauração do casamento. A mais nova, 1 mês de vida. Então a gente entrou no hospital com a Gabi no colo, com 1 mês de vida. E o médico falando para a Nonô, um médico excelente, do AC Camargo, ele falou para a Nonô, ele não vai sobreviver. São 3 meses de vida. Deu metástase, pegou os vasos linfáticos e sanguíneos, vai estourar câncer em tudo quanto é lugar. Foi o mesmo tipo de câncer da Chiara Cordella, na mesma época, inclusive. Olha só. Sabe? Só que depois eu fiz ele tirou 120 linfonodos daqui, quase arrancou o pescoço fora para fazer biópsia. Ele achou que estava tudo contaminado, mandou para a biópsia, não achou mais o câncer, né? E aí eu fiquei curado, mas foi uma aprovação tremenda para nós. E a terceira aprovação, que eu diria, foi o golpe financeiro. Minha vida era totalmente estruturada. Eu sou profissional, tenho meu trabalho, todo mundo na comunidade trabalha, sabe? Exceto o sacerdote, né? Mas a gente, aquele diácono lá nos deu um mau golpe, sabe? Eu tive problemas financeiros terríveis. Eu empobreci demais com a vida missionária por causa desse golpe, sabe? Então eu tinha uma vida muito bem estruturada e fiquei quebrado, né? Até hoje eu estou me recuperando. Então foram provações dessa ordem, sabe? Foi a gente pensa, né? A gente vai entrar no serviço de Deus. Vem aquela tentação da teologia da prosperidade, né? Mas e os apóstolos, né? O que aconteceu com eles, né? O caminho da cruz, o caminho do cristão, não dá para fugir disso não. Só que com a cruz vem a ressurreição. A alegria que a gente sente de ver tanta restauração de família, tantos jovens saindo, por exemplo, do funk. A comunidade está indo para as periferias, sabe? Aqui em São Paulo, no Rio, onde a gente vai, acaba indo para as periferias, não tem jeito, né? Então, e a gente vê tanta restauração, e tantos jovens casando com consciência, formando família, bebês nascendo, gente aberta à vida. Uma coisa tão linda está acontecendo que vale muito a pena. Dinheiro nenhum compra essas coisas. Essa alegria interior, a alegria do cristão, é a nossa força de viver. Você lembra, Benê, de algum testemunho, dados esses anos que você já tem, de alguma família, de alguma restauração concreta? Tem vários, com certeza, mas tem um assim que te marca, que marcou vocês, que você queira partilhar também conosco? Olha, o que está me vindo agora, padre, eu vou falar de um jovem. A família dele estava destruída. Os pais já estavam se separando, o pai já tinha saído de casa, a mãe estava vivendo uma outra experiência, assim, já bem afastada da fé católica, sabe? Enfim, um lar destruído. O rapaz conheceu a comunidade, tinha uns 14 anos. E a formação o jovem da comunidade, a gente cuida das famílias de hoje e das famílias de amanhã. Muito fortemente das famílias de amanhã, inclusive. É muito jovem. Esse jovem começou a viver a fé, né? A aderir a Cristo. Passou a rezar o terço diário, missa diária, enfim. O caminho que Deus nos inspirou, todo mundo vai fazendo, né? E a mãe dele o viu rezando o terço um dia de joelhos, no quarto, chorando, pedindo pelos pais. A porta estava um pouco aberta, ela passou e viu o filho chorando, rezando. Na hora a mãe foi atingida pela graça. E os pais se converteram depois disso.
passaram a caminhar na comunidade. Hoje a gente chama de promitente, né? Consagrado. E o filho também. Está casado, tem filhos também. E, enfim, foi uma experiência lindíssima. Maria Leonor, muitas famílias dizem da dificuldade de uma vida de oração, né? O Benê acabou de falar daqui desse jovem que alcançou a família, foi alcançado e alcançou a família por meio da oração. Então, qual que é o segredo para que uma família reze? Uma esposa que tem que cuidar de casa, dos filhos, do esposo e consegue rezar. O que é preciso? Como que vocês vivem isso? Bom, pessoalmente, o primeiro passo é você não deixar o dia começar sem fazer as orações. Não sair do quarto. Isso também eu aprendi com meu pai. Então, eu gosto de acordar bem cedinho mesmo, né, Belém? Enquanto ainda está tudo escuro, enquanto está tudo calmo, né? Então, assim, o pessoal está levantando agora para rezar com o Frei Gilson, então eu falo assim, mantém, né? Você levanta cedo, enquanto a casa dorme, enquanto os filhos ainda não precisam de você, enquanto você ainda não precisa sair para trabalhar, vai lá, faça as suas orações, garanta o seu terço, faça a sua leitura, faça a sua lexio, faz tudo ali, entendeu? Aí você já oferece o seu dia para Deus, já pede para Ele, né, estar à frente, para que Ele seja o seu prumo durante o dia, né? Que Ele não deixe você tomar nenhuma atitude precipitada, para que você não seja impulsiva, para que você não seja briguenta, nem reclamona, nem nada. Já consagra ali, já pede, já se inspira na palavra. Eu gosto de usar muito a liturgia do próprio dia, mesmo que você depois vá à missa, né? Mas você já se garantiu que Deus quer falar particularmente com você. Então eu gosto de começar o dia, né, ali trancadinha no quarto, antes de tomar café da manhã, antes de preparar, antes de tudo fazer as minhas orações. A gente orienta para toda a comunidade, a gente sugere isso, né? Que é o que funciona melhor, porque o dia que eu falho, ai meu Deus, é como correr atrás do... né? É difícil você depois, você tá lá, vai surgindo coisa, e você acaba não conseguindo. Uma outra coisa também que eu falo assim, a gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor. Né? Então, por exemplo, eu falo assim, o que faz a minha louça ser um momento de paz? Como eu adoro lavar louça hoje, porque eu posso ligar o YouTube, taran, e deixar rolando uma pregação. Né? Então, doutora Filó é minha íntima, porque eu fico escutando as palestras dela lavando louça. Aí você põe Frei Gilson, põe Padre Paulo Ricardo e vai pondo, né? Vai variando, mas eu digo, você vai lavar louça? Coloca lá uma palestra, uma pregação, e aí aquele momento ali passa a ser sublime. Primeiro que você já oferece, né, todo aquele serviço, né, pelos seus, para Deus, né, e você vai ao mesmo tempo tornando, quer dizer, você vai ouvindo palavras que te fazem, então passa a ser um momento esperado. Aí não vejo a hora de poder ir lá correr, ouvir, porque se você, experimente uma mãe de família sentar no sofá e ligar um YouTube para ficar ouvindo um áudio, Deus me livre, não vai dar certo, né? Com tanta coisa por fazer, tanta gente precisando dela. Então não dá, então a gente tem que fazer também o tempo se multiplicar. Você conseguir estar transitando em várias dimensões ao mesmo tempo. Então eu tô lá na hora e labora, né? Tô na louça, mas eu tô lá com o meu YouTube, ouvindo. Então isso ajuda muito a você manter um dia. E outra coisa também é que a gente tem que fazer da nossa vida uma oração. Então, a gente a cada passo, a cada momento, o que são as jaculatórias, né? Que arma, né? Então, tudo que a gente for fazer pedindo ajuda para o anjo da guarda, né? Tudo que você for fazer, então, ir consagrando, fazendo pequenas jaculatórias para os santos que você possa ter de devoção, para Nossa Senhora, para São José, valei-me Nossa Senhora para cá, valei-me São José para lá. E isso vai fazendo da sua vida uma contínua oração. Só que é claro que isso não dá o direito da gente abrir mão daquele momento da oração mental, pessoal, que a gente faz no silêncio do nosso quarto. E o sacramento também. E dos sacramentos, isso. E aí, claro, aí tudo isso, os sacramentos, você vai buscar tanto quanto possa, porque nem sempre todo mundo mora perto de, né, numa cidade como São Paulo, que tem missa o dia todo, em 300 mil paróquias, só não vai na missa diária em São Paulo quem não quer, né? Em vários lugares é assim, mas em muitos lugares é escasso.
você não tem. E aí você vai ter que manter através da comunhão espiritual, vai ter que da oração mental, da leitura, etc. Então, falando para todo mundo que mora aí pelo Brasil todo, se você puder, claro, o encontro com o Cristo Eucarístico é o epicentro da nossa fé. Mas até isso, se a gente fizer de maneira mecânica, não dará frutos. Porque ele só vai agir se a gente, né, se colocar em estado de oração, a gente se preparar para aquele encontro. E a gente fizer aquela verdadeira ação de graças. Né? Então, a ação de graças é a oração mais perfeita. Aquela que a gente está com Jesus no nosso coração, está com Jesus dentro de nós. Então, a gente busca, né, com a responsabilidade que a gente tem com a nossa família, tanto biológica quanto espiritual, né, para que Deus possa ir nos direcionando e nos ajudando a discernir a vida. A gente precisa, eu sou uma pessoa que, se eu deixar de buscar a Eucaristia, eu vou, com certeza, vai voltar a mulher velha gritando, entendeu? Vai voltar aquela feminista, entendeu? Cabeluda. Então, eu preciso da comunhão diária, eu preciso de Jesus me domando, entendeu? Porque ele só vai fazer se a gente permitir. Eu falo, Jesus, cuida de mim. E aí ele cuida. Então, é esse o jeito da gente estar em oração, né? Nos afazeres. Benê, qual a mensagem que você deixa a partir do testemunho de vocês, a partir da vida entregue, doada para todas as famílias do Brasil e além Brasil que nos acompanham agora? Não faça uma nova família, mas faça nova a sua família, porque é possível. Deus tudo restaura, tudo renova. Vale a pena. Essa é a minha mensagem. Amém. Que testemunho belíssimo dessa família restaurada por Deus, dessa nova família, e que também alcança com certeza a sua família. Vamos pedir a bênção de Deus sobre você, a tua casa, sobre esta família, esta comunidade. Que o Senhor possa manifestar sempre a sua bondade, o seu amor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Benê. Muito obrigado, Maria Leonor. Deus abençoe vocês, viu? Amém. Obrigado, muito obrigada, Padre. Continue na sintonia da TV Canção Nova. Acompanhe este programa no CN Plus e também no YouTube. Até mais. Deus abençoe.